A Igreja Monte Sião, irmãos, ela tem a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática. Não poderia ser nenhum outro livro, é lógico. Né? Nós não seríamos tolos de adotar uma literatura que não fosse a Bíblia para regrar a nossa vida espiritual. Por este motivo, ela observa as doutrinas encontradas em todo o conteúdo das Sagradas Escrituras. A Igreja prima pelo cristianismo prático, que tem como fundamentos os ensinos de Jesus Cristo e pela observância da doutrina dos apóstolos estabelecida para o formato da igreja neotestamentária. Tá? Porque a igreja dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos fundamentou, né, a criação das igrejas neotestamentárias e nós nos guiamos, porque todo o universo, todo o arcabouço doutrinário do Novo Testamento servia não só para a igreja emergente, lá no primeiro século da nossa era, mas, por extensão, para todos nós até a vinda de Jesus. Né? Senão, alguém, como eu já disse aqui algumas vezes, né, que alguém às vezes diz assim, irmão, isso aí Paulo escreveu para os coríntios, não tem nada a ver com a gente. Então, mas, não, isso aí Paulo orientou Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso. O outro diria, não, isso aí, essa recomendação de Pedro foi para os crentes dispersos nas igrejas da Ásia naquele tempo. Mas então serve para quê o Novo Testamento para nós? Para nada. Se todo o texto é para aquela gente daquele tempo, então não serve para nós. Não, irmãos. A doutrina bíblica ela é inspirada pelo Espírito Santo e é para a igreja do Senhor em todos os tempos. O irmão Davi falou muito bem ontem a respeito da dispensação da graça, que Deus inaugurou um hiato, né, entre a 69ª semana e a 70ª semana de Daniel, e nesse intervalo, ou nesse hiato aí, está a igreja de Cristo, da qual nós hoje fazemos parte. Então a Bíblia é atual para nós. Tá certo? Então, nós primamos, irmãos, pelo cristianismo prático, né, que tem como fundamentos os ensinos de Jesus e a observância também então da doutrina dos apóstolos para a igreja neotestamentária, e nós somos uma igreja neotestamentária. Tá bom? Vamos adiante. O ensino de Jesus. Bem, o Sermão do Monte, transcrito por Mateus, lá nos capítulos 5 até o capítulo 7, contém multifacetado ensino de Jesus aos seus discípulos e, por extensão, para a sua igreja. Então, não me venham dizer que Jesus pregou só para os discípulos lá no Monte das Oliveiras aquela vez, não, o ensino era só para eles. Não, é um ensino para a igreja. Ele fala muito bem a respeito das características ou do caráter do verdadeiro seguidor de Cristo, do verdadeiro cidadão do reino dos céus. E lá, nesse Sermão do Monte, ele estabelece todos os ensinamentos, ele passa para os seus discípulos. Então, o Evangelho de Cristo inclui a mensagem do arrependimento. Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus começou a pregar a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos, disse o Senhor. E por incrível que pareça, eu já falei aqui há poucos dias, numa quinta-feira, que o Evangelho de Cristo inclui o arrependimento dos pecados. E era o mesmo Evangelho, ou a mesma mensagem que João Batista pregava. Vocês estão lembrados disso? Né? E será depois a mesma mensagem que os discípulos do Senhor vão pregar, como no dia de Pentecostes, quando, diante daquela balbúrdia que se estabeleceu em Jerusalém, que ninguém sabia o que estava acontecendo, né, com o batismo no Espírito Santo daqueles irmãos, cerca de 120 irmãos que estavam no cenáculo, que Pedro toma a palavra e começa a pregar naquela ocasião. Depois da pregação extensa de Pedro, as pessoas que estavam ali disseram: varões, irmãos, o que faremos diante do que nós ouvimos? O que Pedro disse? Arrependei-vos. A mesma mensagem que João Batista tinha pregado, que Jesus pregou durante seu ministério terreno, agora Pedro está repetindo. A mensagem era de arrependimento também. Então, de renúncia
Mateus 16, 24. Né? Aquele que não nega a si mesmo, né? E não toma a sua cruz, ele disse, não é digno de mim. A gente precisa viver uma vida de renúncia. O cristão renuncia ao mundo, renuncia ao pecado, renuncia o padrão, né, ditado pelo mundo para viver um padrão bíblico, um padrão divino. O Evangelho de Cristo é isso, irmãos. Então eu não creio no Evangelho que não pregue o arrependimento, que não pregue a renúncia. Não posso crer, porque esse é o modelo do Evangelho de Cristo. O abandono do pecado, 1 João 3,9, é necessário abandonar o pecado, deixar o pecado. O que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos? Muitas pessoas vêm para as igrejas, elas se tornam religiosas, mas elas não abandonam o pecado, não vivem novidade de vida, não deixam a velha natureza. Elas se batizam, elas tomam ceia, elas cantam, elas tocam, elas pregam, fazem de tudo. Trabalham na igreja, ajudam, cooperam, tudo que é coisa. Mas não deixam o pecado. Não se arrependeram, não renunciam à velha natureza, não renunciam ao pecado, não renunciam ao mundo, o padrão mundano. Não abandonam o pecado, não deixam de pecar. E continuam, estão aí, por aí. Né? Tá certo isso, irmãos? Não foi esse o evangelho que Jesus pregou. O que ele disse para Nicodemos? É necessário nascer de novo, começar de novo, nascer da água e do Espírito, senão não tem parte com Deus. É preciso. E viver em novidade de vida. Paulo disse, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por que hoje quase que não se identificam mais os cristãos, os crentes, né? Que antigamente se chamavam de Bíblia, né? Os Bíblias, lá vão os Bíblias, a gente era debochado, né? Os irmãos eram debochados, perseguidos, né? Porque hoje tem muita gente que vive da mesma maneira que o mundo vive, praticando as mesmas coisas que o mundo pratica, mentindo, roubando, passando os outros para trás, se prostituindo, adulterando. Continuam. Mas eu pertenço à igreja A, à igreja B. Se a igreja fosse a garantia de que a pessoa está no céu, não está, não. Não está garantida coisa nenhuma. Tem que passar por esse processo de arrependimento, renúncia, novo nascimento, foi o que Deus disse o Senhor Jesus disse para Nicodemos, e abandonar o pecado. Se nós pregarmos um evangelho diferente disso, irmãos, nós estamos incorrendo num grave erro e Deus vai cobrar de nós. Vai. Não foi isso que Jesus ensinou. O mestre quis dizer que os seus seguidores devem adotar um modo de vida digno de quem tem o caráter do verdadeiro cristão. O primeiro estudo bíblico que eu dei na Monte Sião há 2 anos foi sobre o caráter do verdadeiro cristão. Eu passei 3 meses ensinando, mostrando para os irmãos como é que é o caráter do verdadeiro cristão. Né? Acho que eu vou ter que repetir esse estudo. Né? Porque eu vejo às vezes que algumas pessoas não demonstram o caráter do verdadeiro cristão. Precisam conhecer de novo, e olhar e rever isso daí, pelas suas atitudes, pelo seu modo de vida, pelos seus relacionamentos. Né? E a minha função é essa. E ai de mim se não anunciar. Ai de mim se não ensinar. Né, irmãos? Deus, irmãos, Ele quer sim um povo santo, um povo separado, um povo salvo. Sabe, irmãos, que uma das dificuldades que a gente encontra hoje, né, é que muitas pessoas não querem cooperar, não querem contribuir na igreja, não querem se doar para a igreja. Sabe por quê, irmãos? Não tem alegria da salvação. Porque quem tem alegria da salvação é disponível, é disposto, não mede esforço nenhum, se sacrifica por amor a Cristo, irmãos. E hoje nós podemos falar isso muito apropriadamente para os irmãos, porque vivemos um novo tempo na nossa vida espiritual. Vivemos um novo tempo na nossa fé. Porque tudo aqui é às claras, tudo aqui é bem direcionado, tudo aqui é muito transparente.
Então nós temos a oportunidade de viver verdadeiramente o Evangelho como verdadeiros cristãos. É isso que o Senhor quer de nós, irmãos. Jesus ensinou também que a lei se resume em 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, como alguém diz às vezes, né, irmãos, que ama a Deus, mas não ama o seu próximo. Tem dificuldade de se relacionar com o seu próximo. Complicado, né? Muito complicado. A gente tem que se cuidar, viu, irmãos? Tem que se cuidar. Com aquilo que a gente faz, com as nossas atitudes, com aquilo que a gente escreve na internet. E vou dizer mais, até com o tom de voz com que a gente fala com os irmãos. Às vezes a pessoa nem quis ofender, nem quis agredir, mas o tom é agressivo. O tom é agressivo. E isso judia, irmãos, isso machuca. Então a gente tem que se policiar. Se policiar, irmãos, para não ferir o outro, o próximo. E isso é amar o próximo. É contribuir para que o próximo vá para o céu com a gente. Senão, para que céu que nós vamos, afinal de contas? Se a gente não pode se enxergar aqui, então lá no céu vai ter compartimentos separados, para A, para B, para C, para D. Não, só um pouquinho, vocês aí não se dão com esses daqui, então vocês fiquem aí. Tu não suporta aquela lá, aquele lá, então tá tudo bem, então fica lá. Tá? Não, aqui vocês não vão se encontrar. Será que vai ser assim, irmãos? Não creio. Não creio. Por isso que a gente tem que se cuidar aqui. O Evangelho de Jesus Cristo. Bem, irmãos, eu tenho insistido aqui com os irmãos, os obreiros da Monte Sião, e eles já sabem disso, que a mensagem que pregamos tem que ser cristocêntrica. Certo, irmãos? Cristocêntrica. Alguém pode ler 1 Coríntios 2:2? Pega o microfone aí, irmão. 1 Coríntios 2:2. Olha como é que Paulo falou, quero que vocês leiam. 1 Coríntios 2:2. Quem que vai ler? Rápido. Simão? Não achou? Quem que vai ler? Aqui o Gilson. 1 Coríntios 2:2. Já vão procurando os outros ali que eu vou pedir os outros também. A mensagem cristocêntrica. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O assunto de Paulo para com os irmãos, para com a igreja, era Cristo. A mensagem que pregamos é Cristo. Olha aqui, preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu ouvi de pessoas que são estudiosas, que também se dedicam, né, que procuram preservar o genuíno evangelho, a verdadeira pregação. Irmãos, uma mensagem que exclui a pessoa de Cristo não é uma mensagem cristocêntrica, não é uma mensagem que edifica a igreja. A mensagem tem que apontar para Cristo. É bom falar sobre José? É. É bom falar sobre Sansão? Sim. Jacó? Moisés? Davi? Quantas mensagens vocês já ouviram que Davi venceu Golias, que você vai vencer todas as suas barreiras, todos os seus inimigos? Você é maior que seus inimigos. Você vai vencer os seus inimigos. Não tem dificuldade nenhuma que você não vá vencer. Vocês já ouviram isso? E fica por isso. E Cristo, onde é que está? Sumiu? Não está na mensagem. Onde é que está o centro da mensagem? No homem, no ser humano. Eu posso usar os personagens bíblicos todos da Bíblia, pode usar qualquer um deles. Mas a gente tem que trazer para Cristo sempre, irmãos. E não enfatizar o homem. O Evangelho de Cristo revela o plano redentor para a humanidade, Romanos 1:16. Alguém achou? E não me vergonho
O Evangelho de Cristo. Amém. Então, irmãos, a mensagem de Cristo revela o plano redentor. O Evangelho de Cristo é para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo aponta para a redenção, aponta para a salvação. E é incrível que nem sempre a gente ouve falar nas mensagens a respeito do plano redentor de Deus. Vocês sabem que alguns conhecem, os mais antigos conhecem, os grandes evangelistas da história, como Finney, Moody. Agora, mais recentemente, o famoso aí, Billy Graham, americano. Se vocês ouvirem, e tem algumas mensagens, principalmente dele, gravadas, as mensagens são absolutamente simples, irmãos. Simples. Que apontam para a salvação em Cristo. Sem rebuscos nenhum, sem nada. Mensagens de salvação. E ele reunia multidões em estágios, falando sobre esse assunto. Sempre falando sobre a salvação. Mensagem simples. Não é, irmãos? Mas com grande alcance. Quem leu a mensagem famosíssima, né, de Jonathan Edwards, né, sobre pecadores nas mãos de um Deus irado, né, a mensagem simples que apontava o céu e o inferno. Mas é isso que as pessoas dizem, que as pessoas se agarravam nas paredes de medo de cair no inferno. Mas leiam o sermão dele para vocês verem. Tem na internet, vocês podem procurar que vocês vão achar. Sempre a mensagem da salvação, irmãos. Agora, a gente se assenta muitas vezes para ouvir uma mensagem centrada no homem, né? Deus vai cumprir os teus sonhos. Ana, você é especial. Até os louvores, hoje em dia, que chamam de louvores, são louvores para o homem. Mas o culto, irmãos, é para Deus. O louvor é para Deus. Você quer ouvir uma música? Ouve lá no seu carro, na sua casa, pode ouvir, sem nenhum problema. Que até possa edificar a sua vida. É para você a mensagem. O louvor é para você. A música é para você. Mas o louvor é para Deus. Por isso a gente insiste que na casa de Deus o louvor é para Deus, não é para o homem. Não é. A mensagem da cruz, 1 Coríntios 1,18. Alguém pode ler? Já vou terminar para a gente fazer o intervalo. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Os que perecem eles não vão aceitar a palavra da cruz, irmãos. Cadê a mensagem da cruz que a gente tem que pregar? Se ouve de tudo, menos a mensagem da cruz. Ah, mas por que não se prega? Porque ela é loucura para aqueles que se perdem. Mas para nós, disse Paulo, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tem diferença, né, irmãos? Você recebe a mensagem da cruz? Eu recebo a mensagem da cruz. Porque ela é o poder de Deus mesmo. O verdadeiro evangelho aponta para a salvação, para a solução do pecado. Romanos 6,23 diz, né, que todos pecaram. Né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, leia lá para nós, é a vida eterna por Cristo Jesus. E Romanos 5,9. Tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. A solução para o pecado da humanidade está em Cristo, irmãos. A mensagem da redenção. Deus deu a solução para o pecado da humanidade, enviando o seu Filho para morrer por nós. Que mensagem melhor do que essa para nós ouvirmos, irmãos? Qual é a maior solução para a nossa vida? A solução é do perdão dos nossos pecados. Que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Lembra dos discípulos que foram fazer a obra? Jesus largou eles, vão, cura os enfermos e expulsa os demônios. Eles saíram e voltaram assim, maravilhados.
Olha, funcionou mesmo. Em teu nome nós curamos os doentes, os demônios bateram retirada, fizemos um tendel por aí. Não foi que eles disseram para o Senhor? E o que o Senhor disse? Olha, vocês têm que se alegrar. Sim, é pelo fato de o nome de vocês estar escrito no livro da vida. Isso é mais importante do que qualquer coisa daqui. A cura divina é para esta terra, para este tempo que nós estamos aqui. É importante? Claro que é. A libertação de demônios, de endemoniados, é importante? Claro que é importante, mas é tudo para aqui, para esta vida. O mais importante é ter o nome escrito no céu. Aleluia. Este é o evangelho que Cristo pregou. Este é o evangelho que os apóstolos pregaram e ensinaram. E este é o evangelho que a Monte Sião prega. Amém?